Fala galera que acompanha futebol comigo, meu nome é Ron Ferreira, esse canal é o Fute, bora trazer esse pós-jogo aqui, dessa pelada braba aqui, mais uma partida horrível do Vasco da Gama, tá? Me desculpa, se você quiser comemorar a classificação, é um direito seu, mas eu não vou comemorar a classificação, não pelo fato de ser contra o Volta Redonda, tá? Mas pelo fato da partida que o Vasco fez, né? Você vai falar assim, mas o segundo tempo que a gente não conseguiu vencer o Volta Redonda, mais um jogo do qual o Vasco continua sem vencer dentro da sua própria casa. Vamos por partes. Bora pro vídeo. Bom, o time que foi a campo, né? O time. Cara, eu vou devagar aqui, rapaziada, pra mim não poder. Pode ficar tranquilo, tá? Eu não tenho nada contra quem faz pós-jogo xingando, falando, mas isso não é. Eu não sou assim, tá ligado? Eu sou um cara mais de boa, tá? Mas às vezes até a gente, né, mano? Porque o time do Vasco, porque o Diniz consegue estressar, tirar do sério do crente ao ateu. Mas vamos por parte, né? O Vasco foi em campo, o mesmo time que foi contra o Bahia, né? Léo Jardim, Robert Renan, Cuesta, Puma, Piton na esquerda, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Andreas, Brenner e Nuno, né? Esse time, família, esse time aqui, ele deu um chute no alvo no primeiro tempo. Um chute. Se hoje o Volta Redonda tivesse um pouquinho mais de capricho, vou nem dizer que se o Vasco estivesse jogando contra um time. Se fosse uma rodada de campeonato brasileiro, tá? O Vasco teria perdido esse jogo. Porque só no primeiro tempo teria tomado uns 3-4. Se fosse uma fase de mata-mata da Copa do Brasil, contra um time um pouquinho melhor, né? Principalmente estivesse disputando, talvez, ali a Série B, estivesse jogando um mata-mata de Copa do Brasil, o Vasco teria perdido hoje. Porque o Vasco foi dar o seu primeiro chute no alvo aos 32 do primeiro tempo. Aos 32 do primeiro tempo saiu o primeiro chute no alvo do Vasco da Gama. Mas vamos lá. Só na primeira etapa, o Vasco deve ter errado ali uns 10 passes. Tô sendo bem, talvez, gentil aqui. No primeiro tempo, no início ali, o Volta Redonda teve algumas chances que se tivesse caprichado um pouquinho, já teria abrido o placar bem cedinho, antes dos 20 minutos, tá? O Catatal, que inclusive foi até uma lei do ex, né? O Catatal já jogou com a camisa do Vasco e nem comemorou o gol, beleza? 20 minutos de jogo, o Vasco não tinha dado uma finalização, o meio campo totalmente bagunçado, perdido. Ai, eu tô com minhas anotações aqui também, nem sei se eu vou falar tudo também, porque é brincadeira, cara, é brincadeira. Aí o gol saiu num contra-ataque, né, aos 28 do segundo tempo, o Catatal conseguiu ganhar na velocidade, do Cuesta e também do Thiago Mendes, abriu o placar para o Volta Redonda merecidamente, como eu disse. Se tem um pouquinho mais de organização, o Volta Redonda tinha conseguido abrir um placar ainda maior no primeiro tempo, né? E, como eu disse, o Vasco foi dar o primeiro chute aos 32 com o Nuno Moreira numa sobra, tá? Numa sobra. E aí, as poucas chances que o Vasco teve na primeira etapa foi no pé do no Andrés Gomes, né? Que sempre chamando a responsabilidade, sempre indo por um contra um, sempre tentando fazer algo diferente. E engraçado, né, que o Sob estava no comentário ali na transmissão, ele já tinha falado que tinha essa questão de um buraco no meio campo, que toda hora os volantes do Vasco estavam ali que eles iriam sair a qualquer momento, né, num contra os atacantes do Volta Redonda, porque se o Vasco tentasse continuar saindo com essa posse de bola, tentando achar um passe, né, entre linhas e errasse, os jogadores do Volta Redonda ia sair sempre num contra um. Isso justamente, quando ele falou isso, pouco minuto depois saiu o gol do Volta Redonda. Porque tava assim, galera, tava o Cauã Barros e o Thiago Mendes, mas fica um buraco, mano, fica uma cratera ali, fica um vão gigante, e tava o Brenner lá na frente, o Coutinho, ai, calma aí, o Coutinho lá também sem fazer porcaria nenhuma, o Andrés tentava alguma coisa, o Nuno também muito. Enfim. E eu vou falar do primeiro tempo, porque o primeiro tempo, cara, o Vasco realmente se safou de não ter levado uma senhora goleada. Essa que é a verdade. Eu não vou ficar aqui também enchendo de encheção de saco aqui com vocês. Terminou o primeiro tempo, 69% de posse de bola pro Vasco, 4 chutes, 1 chute no alvo, 3 chutes do Volta Redonda, 2 chutes no alvo, beleza. Aí vem pro segundo tempo. No segundo tempo ele vem com o Johan Rojas no lugar do Coutinho.
Lucas Piton sai, vem o PH e o Tietchan no lugar do Cauã Barros. O Puma vai pro lado esquerdo, o PH vem para dele mesmo, para a direita, e o Tietchan entrou ali no lugar para poder do Cauã Barros para tentar ajudar mais o Thiago Mendes a sair com a bola, e realmente melhorou, porque quando o Johan Rojas entra, né, ou o Walson Rosa aqui entra, o Vasco simplesmente muda, porque é o cara que simplesmente ele não fica guardando posição, ele não fica esperando a bola no pé, ele vai em busca, ele cria jogadas, né, cara? Ele cria, ele vai para cima. Principalmente muitas jogadas por dentro, toda hora tentando um passe diferente, fazendo a bola girar, fazendo a bola circular. Não fica parado, igual uma estátua, andando, se arrastando dentro de campo. Cara, o Vasco tem um camisa 10 que não faz absolutamente nada, galera. Porra, quarta de final de Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, com todo respeito. Uma equipe que tá na terceira divisão do futebol brasileiro. E o nosso camisa 10. Meu irmão, tá cansado, irmão. Então não vai pro jogo. Pô, mesma coisa o Nuno, tá cansado, não vai pro jogo. Cadê o departamento desse time, irmão? Cadê o pessoal, os preparador físico desse time, cara? Meu irmão, tá cansado, não vai pro jogo. Ou então isso é uma panelinha do treinador. Pô, cara, 10, 15 minutos de primeiro tempo, os caras tá andando em campo, irmão. Eu não consigo entender isso. Que porra de preparamento físico é esse? Pô, o Vasco só vai jogar agora daqui a 12 dias. E com poucos minutos aí do segundo tempo, tudo que o Vasco não fez na primeira etapa, o Vasco já fez com poucos minutos do segundo tempo, porque realmente ajudou mais o Andrés, ajudou mais também o Thiago Mendes. Mas aí, mesmo tendo poucas chances criadas, alguns chutes, né, que vai contar como finalização, que muito provavelmente eu não vou ver nada, absolutamente mais nada de Vasco depois que eu postar esse vídeo aqui, só vou ver amanhã de manhã. Tomara que ele não venha com esse papinho furado de novo com essas finalizações. Porque realmente o Vasco precisa dar 50 chutes no gol para poder fazer um gol. É brincadeira também isso. Aí o Spinelli veio e, cara, sei lá, questão de 1 minuto e 16 segundos, o Spinelli já cravou o dele e deixou tudo igual. Cruzamento para dentro da área, o Spinelli acaba de entrar no lugar do Brenner, que não fez absolutamente nada também na partida. Também vou ser sincero, também não teve grandes jogadas nem nada, porque o Vasco é um time que ele acho que tem que é um time que, cara, é só cruzamento para dentro da área. Não, é só cruzamento. O jogo do Vasco é esse, cruzamento. Cruza para área, cruza para área, cruza para área. É só isso. Só esse é o time do treinador que prioriza a saída de bola. Esse é o time do treinador que acha que é o Guardiola. Que acha que, porra, enfim. Aí o Spinelli faz um belo gol, deixa tudo igual, o Vasco vai para cima, realmente é um outro time na segunda etapa, isso a gente não pode negar. Um time bem mais aguerrido, mas depois também, depois dos 30 ali, depois de um certo tempo, parece que deu uma cansada, deu uma leve cansada, parou de levar tanto perigo assim ao gol do Volta Redonda. Aos 27 ele teve a finalização do Gomes, uma baita defesa também do goleiro. Aos 33 saiu o Brenner, né, no lugar e veio o DVD. Então, no caso aqui, o Spinelli entrou no lugar do Nuno, perdão, o Spinelli tinha entrado no lugar do Nuno Moreira. E o Spinelli entrou no lugar do Nuno Moreira, o Brenner entrou no lugar do DVD, tá? Perdão que eu tô até perdido aqui já, galera. O Vasco continuou ainda um pouco dependente das jogadas individuais, porque o Rojas, ele vinha buscando bastante ainda a questão da tabela, a questão do jogo por dentro, mas ainda o Vasco continua ainda com aquela falta de um jogo, de uma jogada mais caprichada, não teve nenhuma grande jogada, do jogador sair cara a cara com o goleiro e tudo mais. Acho que o Puma teve uma grande oportunidade, tá? O Puma, na minha opinião, já na reta final, que o Andreas acha um lindo passe para ele. Ele tinha até uma opção de passe, eu não sei se quem tava ali, de que se no caso estaria de frente ali, era o Johan Rojas ou se era o Tietchan, não vou lembrar agora. Beleza, mas o Vasco assim, realmente não teve uma grande jogada, é sempre mais na questão do cruzamento para dentro da área. O Andrés, cara, eu toquei na assunto da questão física, mas o Andrés, ele é um cara assim, que ele tem uma saúde impressionante, cara. Esse cara, meu irmão, ele tem uma saúde que é algo assim de doido, ele corre durante os 90 minutos, fazendo uma fumaça, uma ruaça para cima do sistema defensivo do Volta Redonda. Realmente, cara, se esse cara não tá em campo, eu não sei o que é do Vasco da Gama, sinceramente, com todo respeito.
Ele faz uma jogada também que ele faz um cruzamento por Rojas, que ia marcar um golaço, né? Mas o goleiro também do Volta Redonda fez boas defesas, né? Acho que é Evelino, o nome do goleiro, fez boas defesas também. O Vasco ele até que chegou a criar algumas oportunidades. Se a gente for pegar pela questão de números como um todo, nossa, vai parecer que realmente foi um amasso do Vasco. Mas vamos com calma. Vamos com calma, porque eu reconheço que o Diniz tem muito erro também, mas é nítido que o Vasco ele precisa de muitas chances para poder chegar ao gol. Mas é porque o Vasco ele sempre vai no abafa. O Vasco sempre vai no desespero. O Vasco sempre vai na questão da sobrepressão. O Vasco ele, primeiro ele precisa tomar um gol, primeiro ele precisa entregar, ele precisa fazer alguma merda na partida para depois ele tentar corrigir o erro dele. Nunca tem que ser fácil, né? Sempre tem que ser assim, dessa maneira. Entendeu? O Vasco ele criou assim, algumas oportunidades, mas sempre na jogada individual. Tô falando um time, como tudo não funciona. E isso, gente, não adianta. Não é que a gente quer ver a demissão de ninguém. É porque o Diniz já perdeu o time. O Diniz já não sabe mais o que fazer. Quando o Diniz vai mexer no time e vai entrar o DVD, deixa eu ver aqui qual minuto o DVD entrou. O DVD entrou ali por volta dos 33 minutos. Eu estava imaginando que ele ia colocar o Rinistrosa, né? O Marino Rinistrosa. Porque você pensa o quê? Pô, Andrés de um lado fazendo uma arruaça, fazendo uma fumaça, tem um Rojas por dentro. O que ele vai fazer? Ele vai colocar mais um jogador de beirada. Um jogador rápido, que vai, procura o jogo. Não, ele vem com o DVD. DVD esse cara não, o DVD já é um cara que pra ficar mais ali pra povoar mesmo. E quando eu escuto o pessoal nos comentários da narração falando que ele teria colocado o DVD, já de repente pensando na cobrança de pênalti, aí que eu fiquei mais puto ainda. Ele perdeu o time. Ele mais uma vez, ele priorizou o trabalho dele, porque se ele é eliminado hoje, não teria dúvidas que ele seria mandado embora. Mas ele perdeu o time. Ele que fala tanto de coragem para jogar, ele hoje foi na questão ali, tipo, ó, se na pior das hipóteses terminar empatado, a gente pelo menos se classifica nos pênaltis. Foi isso, gente. Essa é a minha humilde opinião desse Vasco e Volta Redonda. Entendeu? Porque dava pro Vasco ter passado nos 90 minutos? Dava, cara. Dava. Mas, na minha opinião, ele foi um covarde ao ter colocado o DVD ao invés do Rinestrosa. Significa que ele tava com medo de repente tomar um gol no contra-ataque, entendeu? Essa é a verdade, cara. Essa é a verdade. É que esse tipo de jogo não é parâmetro para nada, na minha opinião. O Vasco se classificou, tinha a obrigação de se classificar, foi nos pênaltis, o Walter Redondo obviamente fez jogo duro, e aí nos pênaltis, né, o Vasco consegue a classificação nos pênaltis, teve um aproveitamento de todas as cobranças, né? O Rojas converteu dele, o Tietê, o Spinelli, o DVD que entrou só para poder bater o pênalti, né? O Puma, né? O Marquinhos que abriu para o Volta Redonda, ele acabou perdendo, né? E também todos os jogadores do Voltaço converteram suas penalidades, o Lucas Adeu, o Vaguinho, o Rafael Augusto, né? E assim terminou 5-3 nas penalidades. E o Vasco avança às semifinais do Campeonato Carioca depois e segue sem vencer ainda dentro de São Januário de novo. Foram 74% de posse de bola, o Diniz não gosta de números, olha os números aí. 31 chutes, 9 chutes no gol. 14 escanteios e 2 escanteios para o Volta Redonda. Esse foi o resumo de Vasco e Voltação. Obviamente eu devo ter esquecido muita coisa, tá? Eu confesso que é complicado fazer pós-jogo de Vasco porque a gente sempre acaba levando muito pro pessoal, tá ligado? Então a gente tem que tomar cuidado também. Mas isso tá longe de ser um time. Isso tá longe de ser um time. E eu não sei, cara. Realmente parece que é só questão de tempo. Porque isso não é um time faz tempo. O nosso camisa 10 se esconde do jogo. Os jogadores erram coisas bobas. A parte física é constrangedora. E o nosso treinador, ele tá completamente perdido. Essa é a real, verdadeira. Essa é a verdade, na minha opinião, tá? O Vasco avançou hoje porque ele tem um time melhor do que o Volta Redonda. Mas segue sem convencer. E, cara, com todo respeito, eu não vejo nenhum tipo de melhoras a caminho do Vasco da Gama. Eu não vejo. Bom, é isso. Tô metendo meu pé. Fiquem com Deus. Fui.